Olá, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresentou um projeto de lei propondo a criação do Estatuto das Famílias. Essa é uma discussão que começa agora no Senado, no final de 2013, e que deve se prolongar ao longo de 2014. E esse é o tema desta edição do Cidadania que você acompanha a partir de agora. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família, o doutor Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, sou eu quem agradeço. Aqui no nosso programa. Eu queria começar a conversa justificando o que motiva a criação de um estatuto. E imagino que seja as possibilidades de constituição e reconstituição de família que a gente vive nos dias de hoje, não é isso? Sim. Apresentar um novo projeto de lei é para substituir o Código Civil, que está em vigor desde 2003, mas ele foi concebido na década de 60, portanto, ele não traduz a realidade dessas novas representações sociais da família. Então, é muito importante que essas pessoas não fiquem mais à margem dos direitos como tem ficado até então. O direito de família não pode continuar repetindo essas injustiças históricas de exclusão, de expropriação da cidadania, como foi com os filhos ilegítimos, né? Então, é com base nisso que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, com o apoio da senadora Lídice da Mata, que elaborou na comunidade jurídica, hoje de mais de 7 mil associados que temos no IBDFAM, esse novo projeto de lei para traduzir essa realidade das famílias brasileiras. Doutor Rodrigo, mas então eu queria fazer outra pergunta. Se é uma atualização do Código Civil, a gente vive aqui na Casa, no Senado Federal, um momento de revisão de muitos códigos. Processo penal, Código Penal, comercial. Nós estamos passando por um momento de revisão e atualização das leis. E sempre o primeiro motivo é esse. Os tempos mudaram. As coisas estão indo numa mudança acelerada de costumes e os códigos nos quais as decisões dos juízes, da justiça estão apoiadas, esses códigos já estão envelhecidos. Não seria melhor fazer uma nova revisão do Código Civil ou isso é uma coisa... Por que escolher o caminho de uma elaboração de um estatuto e não a revisão de um código? Tá. Sim, é muito interessante essa questão, porque o Código Civil, ele foi concebido, essa ideia do Código Civil que espalhou por todo o mundo ocidental, em 1804, por Napoleão Bonaparte, chegou aqui no Brasil, fizemos o nosso primeiro em 1916, depois em 2003 entrou em vigor, o que está até hoje, mas ele dentro de uma concepção global de falar sobre tudo, todos os direitos. E a tendência do mundo contemporâneo hoje é de fazer microsistemas. Daí a ideia daí já termos o Estatuto das Famílias, né, o Estatuto do Idoso. Então a tendência contemporânea do direito é desatrelar dessa coisa que vai falar sobre tudo e sobre todos em microsistemas. Fica muito mais fácil o seu manejamento, a sua atualização. Portanto, o Estatuto ele vem atender essa nova concepção jurídica de microsistemas, como é o Estatuto. E como é que convivem as leis do Código com o Estatuto? Como é que se faz essa convivência? Porque se o Código de Direito Civil ele está representando, refletindo costumes e valores de 1960, certamente ele colide com as ideias que vão ser propostas num Estatuto Sim. do século XXI, né? Exatamente por isso estamos apresentando uma nova proposta. Ele vai revogar todo o livro de direito de família. O código ele está dividido em livros. Livro das sucessões, livro da família, livro da propriedade, posse. Então, esse livro, né, uma parte do código, ele será totalmente extirpado e substituído por esse Estatuto das Famílias. É uma revolução, mas também é uma necessidade. É muito mais do que um desejo, é uma necessidade de traduzir e dar proteção a esses novos arranjos familiares que estão aí, alguns deles ficando à margem da sociedade. Doutor Rodrigo, já houve uma tentativa de se elaborar e aprovar um Estatuto de Famílias no Congresso Nacional e esse processo foi startado na Câmara dos Deputados, salvo engano, em 2007. Por que restartar esse processo? O que aconteceu? Sim, o Estatuto das Famílias tinha sido apresentado em 2007 através do então deputado Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, e que conseguiu a sua aprovação em 2011 na Comissão de Constituição e Justiça.
E entraram, um determinado grupo de deputados entrou com um recurso e lá está parado até hoje, né, na Câmara dos Deputados, esse recurso, e não há nenhum sinal de que de lá sairá. Paralelamente a isso, o direito evoluiu muito. Nós tivemos, por exemplo, julgamentos importantíssimos da Suprema Corte do Brasil, que é a consideração das uniões homoafetivas. Aliás, essa expressão é uma expressão inventada pelo IBDFAN, e vários outros aspectos que não estavam sendo tratados lá. Então, nós fizemos uma atualização disso e está aqui traduzido numa reformulação geral desse estatuto, agora via Senado, via senadora Lídice da Mata. O que o senhor acha aqui desse projeto? O que o senhor destacaria para o nosso telespectador como os pontos mais importantes, na sua perspectiva? Tá. Bom, primeiro, o que não está naquele lá que entra aqui. Por exemplo, a tese, o abandono afetivo. Nós ficamos mais rígidos. Os pais que não se responsabilizam pelos seus filhos, eles responderão juridicamente por isso, né? Essa história de filhos, milhares de crianças na rua e abandonados, é uma irresponsabilidade paterna. Então, o pai que abandonar o seu filho afetivamente, ele sofrerá uma consequência por isso, que nós chamamos da tese do abandono afetivo. Que consequência seria? Pode receber uma indenização, pode receber punições de toda ordem, até mesmo multas, né? Isso é seguindo uma tendência da jurisprudência. Os tribunais já decidiram sobre isso. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu sobre isso. Outro aspecto importante... Peraí, doutor, e de quem seria a iniciativa? Por exemplo, nós temos essa incidência tão grande de crianças soltas na rua, sem grandes cuidados, né? Como é que starta a reivindicação desse direito? Isso é a própria criança ou quem a representa. Ou os julgados que nós temos são de crianças ou já adultos, que se tornaram adultos ou representados por sua mãe, que entra reivindicando uma indenização pelo abandono que o pai o deixou, né? As crianças na rua, eu estou dizendo que é um sintoma desse abandono. Então, a partir do momento em que o Estado disser para um pai, olha, não pode abandonar o filho, isso tem uma responsabilidade civil, eu acho que isso didaticamente espalhará e terá um efeito produtivo muito interessante de responsabilização dos pais. Mas isso não é a pensão alimentícia? Não, é diferente da pensão alimentícia. Também estamos mudando a pensão alimentícia para facilitar, né? A pensão alimentícia é inacreditável, como que as pessoas que vão cobrar uma pensão alimentícia entram num verdadeiro calvário e não conseguem cobrar a pensão alimentícia. Por quê? Porque cobra-se uma pensão alimentícia no mesmo rito processual de que se cobra uma nota promissória qualquer de um valor comercial. Então, e é outra urgência, né? No direito de família é tudo urgente, é alimentos para sobreviver. Se depender daquilo, morre de fome, se depender da justiça, porque o judiciário está caótico, né? Está quase no apagão. Então, nós temos que pensar formas alternativas da justiça fazer funcionar. De agilizar. De agilizar, e o Estatuto, ele prevê regras processuais de agilização específicas do direito de família. Isso é da maior importância. Como? Né? O senhor pode falar um pouco mais sobre isso, gente? O rito da cobrança da pensão alimentícia, né? Nós criamos, por exemplo, além da prisão e da penhora de bens para o devedor de pensão alimentícia, poder colocar o nome do devedor da pensão alimentícia no cadastro de pessoas, no cadastro de proteção ao crédito, né? Isso às vezes é muito mais eficaz. Alguém que não paga pensão alimentícia não pode concorrer à licitação pública, não pode ter o nome limpo na praça, né? Alimentos para o filho é da primeira ordem, né? Primordial. Mas, por exemplo, só para esclarecer mais uma coisa, tem essa questão da pensão alimentícia. Provavelmente quem abandonou um filho, como a gente falava no primeiro caso, também não deve estar pagando a pensão. Provavelmente as duas coisas, elas acontecem concomitantemente, não é? É muito comum. Eu já tive alguns casos como advogado de o pai pagava a pensão alimentícia, mas não dava alimentos para a alma, dava só para o corpo, né? O sujeito precisa de alimentos para o corpo e para a alma. E algumas situações que nenhum nem outro. Mas, em geral, os casos que chegaram na justiça de abandono afetivo, de reivindicação de uma indenização, de uma responsabilidade civil, o pai pagava a pensão alimentícia, mas não dava afeto. Então, a reivindicação era do afeto. E o afeto é um valor jurídico. Isso é revolucionário, porque até então o direito era tratado muito mais na ordem patrimonial, como é tratado
do atual Código Civil, né? A família, que sempre foi um núcleo econômico e de reprodução, ela deixou de ser isso e ela é muito mais o espaço do amor, do companheirismo, do afeto, e é isso que nós queremos traduzir nesse Estatuto das Famílias, né? Trazer esses novos valores para o direito e traduzir essa realidade. E da mesma forma a gente pode falar da figura da alienação parental? Eu imagino que quando começou a tramitar a primeira tentativa de Estatuto das Famílias, essa figura ainda não estava oficialmente consolidada, vamos dizer, não sei como exatamente. falar. Nós falamos da alienação parental, demos uma melhorada, inclusive, na lei, em alguns aspectos. A lei já é muito boa, embora a alienação parental, ela já produz um efeito pedagógico muito maior do que um efeito prático. A partir do momento que alguém sabe que o outro está praticando alienação parental, ele começa a prestar atenção naquilo e já estanca aquele processo, mas está ali previsto na lei, né, e com punições, tal como estava na lei, mas o Estatuto das Famílias, ele inclusive avança em alguns aspectos disso e em vários outros também, né, por exemplo, a pensão alimentícia compensatória, porque homens e mulheres são iguais perante a lei, mas na prática não somos, né, nós temos diferenças químicas, físicas, biológicas e o tradicional trabalho doméstico, o invisível trabalho doméstico ainda continua uma equação para o direito. Então, por exemplo, uma mulher que ficou 30 anos casada com um homem, se separou, mesmo ela trabalhando, ele é dono, ficou administrando todo o patrimônio, ao final ali daquele casamento, não é justo que ele fique com um padrão de vida elevadíssimo e ela lá embaixo. Então, essa pensão compensatória para compensar essas desigualdades. Então, isso é como se fosse uma ação afirmativa, né, para igualizar direitos. Mas é para compensar a mãe que ficou com a guarda do filho, é para compensar, para proporcionar aquele filho que veio daquele casamento desfeito, não ter um baque, vamos dizer assim, nas suas possibilidades de conforto, ou é para o cônjuge também? Sim, é para o cônjuge também, porque os filhos, eles vão crescer, vão trabalhar e o pai vai sustentar, mas não é justo que uma mulher que tenha passado a vida inteira dando suporte doméstico para criação, educação, quando acaba o casamento, os filhos foram embora e ela fica a ver navios, porque o marido, às vezes, arrumou um patrimônio. Eu falo marido, mas pode ser o contrário, porque, historicamente, a mulher é a parte economicamente mais fraca, né? E ele está detendo o patrimônio e não repassa ela, porque agora ela não interessa mais. Então, são mecanismos de compensação e de se fazer justiça que não se pensava isso antes. E agora está aqui, não estava no Estatuto que foi apresentado lá na Câmara, isso também é uma outra inovação. Assim como não está lá, nós criamos um Estado Civil para os companheiros, porque o Estado Civil ele é determinante de uma situação patrimonial. Então, se eu vivo sem ser casado, eu sou solteiro, mas não sou. E aquilo gera uma insegurança jurídica nos negócios. Então, nós estamos criando o Estado, oficializando esse Estado Civil de companheiro, né? E vários outros aspectos aí que vêm nada mais, nada menos que traduzir essa realidade. Esse Estado Civil de companheiro, ele equivale a um casamento com comunhão total de bens? Ele tem alguma equivalência numa situação oficializada ou não? Não, isso até já tem. É que quando eu me caso, eu mudo meu Estado Civil, eu sou casado. Quando eu passo a viver com alguém, eu não... né? E aí você vai fazer um cadastro num hotel ou fazer um negócio, é importante traduzir até aquele Estado Civil. Até para ficar sócio de um clube. Ficar sócio de um clube. Ou né? ter um dependente no seguro-saúde. É para esse tipo de questão? Por exemplo, isso também para poder dar um status, né? Porque se eu vivo com alguém, é como oficialmente, eu preciso oficializar dar visibilidade para aquela união. Porque o direito, ele sempre, aquilo que ele rejeitou, que ilegitimou, ele condenava a invisibilidade. Isso foi com os filhos havidos fora do casamento. Imagina, isso não é muito atrás. Até 1988, filhos havidos fora do casamento eram considerados ilegítimos e não tinham direito algum. Eles existiam, mas fazia-se de conta que não existia, né? Quer dizer, essa moral hipócrita não tem mais lugar hoje na atualidade no direito de família. E esse filho ilegítimo, ele tem algum respaldo, alguma ajuda? O Estatuto das Famílias prevê alguma facilitação para que ele possa provar esse parentesco? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, hoje, aliás, desde a Constituição, não existe mais filho ilegítimo. Todos os filhos são legítimos, né? Isso foi uma grande evolução da Constituição. Isso é muito significativo, né? Muito significativo. E uma outra evolução que estamos fazendo, que é uma realidade bastante comum, é que os filhos de criação, nós
também estamos dando nome para ele, já tínhamos inventado essa expressão, a jurisprudência, a doutrina, e agora na lei, que são filhos socioafetivos, que são os verdadeiros filhos, os filhos do coração. Então, eu criei o filho da minha mulher, por exemplo, durante 20 anos. Esse filho, ele agora vai passar a ter direito, inclusive, de usar o meu sobrenome. Ele não é tirar o nome do pai lá, é acrescentar ao sobrenome dele o meu, porque, afinal de contas, eu sou o pai dele também, né? O verdadeiro pai. Eu ajudei a criar. Então, dependendo da relação que se estabelece desse filho com esse pai socioafetivo, começa a se adquirir direitos. Então, é uma questão de responsabilidade e responsabilização, né? Os filhos e pais socioafetivos. Hoje já tem várias pessoas que têm o nome de 2 pais na certidão de nascimento, do pai biológico e do padrasto. Mas esses direitos que vão sendo gradativamente adquiridos, eles precisam ser explicitados pelas duas partes, ou automaticamente, a partir de tantos anos, a partir de tal prazo, isso acontece? Eles precisam ser explicitados, mas eles vão acontecendo, né, como uma realidade fática. Então, assim, olha, eu vivi 20 anos com um caso muito comum. A namorada ficou grávida, encontrou o antigo namorado, e o pai biológico sumiu, e esse namorado falou, olha, eu te amo, vamos casar, vou inclusive assumir seu filho, que será meu. Vai lá, registra, nasce, registra, daí 20 anos essa mulher briga com esse marido, e aí ele fala, briguei com você, agora então não vou mais ser pai dele. Ele não pode mais voltar atrás, isso é um desrespeito, a violência não é reversível. Então são essas coisas que não tem na lei, que a gente precisava ajustar, estão aí no estatuto. E a contrapartida também, você pode ter um caso onde esse casal se separa, não que ele tenha, por exemplo, registrado, mas gerou um amor, um laço afetivo, que ele não tem direito mais a ter acesso a esse filho que biologicamente não é dele. Isso também está previsto? Sim, e isso é uma grande questão, né? É uma coisa... E bem das famílias reconstituídas de hoje em dia, né? Porque os meus, os seus e os nossos fazem uma nova família que nós estamos chamando de família mosaico, né? Porque é um verdadeiro mosaico dessas famílias em que essa realidade ela não está traduzida, né? Então, tanto que nós estamos distinguindo lá família conjugal e família parental, que hoje são coisas completamente diferentes. Isso não está traduzido ainda aqui no Estatuto, mas hoje tem pessoas que estão tendo filho sem ter uma relação conjugal, sem ter uma relação amorosa, sem ter uma relação sexual. Eu acho que você é uma boa mãe, eu te encontro na internet, você quer ser mãe do filho, vamos ter um filho, fazemos uma inseminação artificial. Bom, mas essa é uma realidade ainda que está chegando, isso não está traduzindo, mas tudo isso para dizer que conjugalidade de parentalidade estão coisas cada vez mais separadas. Não, e para dizer também que esse estatuto, a realidade vai exigir dele uma capacidade de adaptação. Quer dizer, provavelmente essas questões familiares vão estar cada vez mais presentes nos debates aqui dessas casas, né? Senado e Câmara. Sim, cada ponto, cada item desse dá um debate, né? Por exemplo, falar filhos socioafetivos, né? Até onde eu fui enganado. A mulher, eu registrei o nome daquele meu filho, mas eu não sabia que ele era meu. Minha mulher me traiu. É um pouco diferente. Então, cada situação dá um desdobramento, aí dá um programa inteiro de discussão. Da mesma coisa, a pensão alimentícia. Você pode ter um cônjuge que se dedicou a um plano familiar, como você pode ter um cônjuge que explicitava uma dificuldade de se estabelecer profissionalmente e ali, vamos dizer... né? É outra figura, que acontece também. Nós precisamos ter essas regras, que são, né, regras, norma de conduta geral, mas cada caso tem que ser analisado para saber se aplica a pensão compensatória. Pode ser que não, a mulher foi uma encostada a vida inteira, então será que ela vai ser premiada com isso agora? Então, é óbvio que tem que ser analisado em cada caso, né? Mas o mais importante desse estatuto é traduzir essa nova realidade que o Código Civil atual não traduz, né? Isso é da maior importância para dar proteção a todas essas formas de família. Doutor, nós estamos chegando assim no encerramento já da nossa entrevista, temos mais 2, 3 minutinhos. Eu gostaria que o senhor destacasse se há mais algum ponto importante do qual o senhor gostaria. Por exemplo, nós estamos suprimindo um regime de bens que chama regime da participação final dos aquestos. É um regime que foi colocado no Código Civil, importado da Europa e que não tem nenhuma aplicação prática aqui. E mais importante, estamos suprimindo também o regime da separação obrigatória de bens. O que é isso? Hoje, homens e mulheres com mais de 70 anos não têm a liberdade de escolher o regime de bens. Imagina
os dirigentes do nosso país, que têm mais de 70 anos, podem dirigir o país, mas não podem escolher o seu regime de bens. É como se ele ficasse interditado aos 70 anos, como se a paixão, o amor fosse muito perigoso. Então, se ele se apaixonou e quer casar, porque todo mundo pensa assim, olha, um homem de 70 anos casando com uma mulher de 30 é golpe do baú, né? Se ele quiser fazer isso, será que essa escolha não é dele? Por que que o Estado tem que entrar nisso? Então, até então, que antes era 50 para mulher, 60 para homem, depois passou todo mundo para 70, nós estamos querendo acabar com isso também. Né? Esse aí já gera um programa inteiro, porque até que direito familiar na terceira idade, né? Os limites da capacidade, né, do sujeito, assim, será que ele fica idiotizado aos 70 anos, né? Então vou fazer 70, eu estou semi-interditado, é uma semi-interdição. E outra coisa também que a gente não falou é sobre a responsabilidade com as pessoas idosas da família, né? Que isso também é outro tema interessante do direito de família, né? Que tem o estatuto que já trata, que é muito interessante, mas aqui a gente fala disso, e isso é uma elevação da capacidade do idoso, porque tecnicamente ou legalmente, a partir dos 60 é idoso. Então, ficou idoso, antes era 60, recentemente passou para 70, mas mesmo 70 é uma interdição parcial. Imagina, as pessoas, vários senadores aqui, vários deputados não podem escolher o regime de bens, porque é como se eles fossem semi-interditados, né? Semi-incapazes. É um contrassenso, né? Não cabe. E é uma limitação ao direito de amar também, né? Com certeza. Doutor, esse assunto acho que é infinito, muito interessante. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço. Gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou nessa entrevista, cujo tema foi o Estatuto das Famílias. Esse é o programa Cidadania e você pode participar do nosso programa. Entre em contato conosco pelo 0800 61 22 11, faça sua sugestão, faça sua crítica ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.